Estamos de volta com Notícias e Mais, a doutora Daniela Romagnoli, hoje falando sobre prisão de ventre. Queria saber, doutora, a fibra é muito importante, não é? Fundamental. Então, assim, uma reeducação alimentar faz total diferença na melhora da obstipação intestinal. Então, vamos lembrar um pouquinho, doutora, porque muita gente não sabe o que é que tem fibra, né? Então, e também quanto de fibra né, a gente tem que ingerir. O que a Organização Mundial da Saúde preconiza é que seja ingerido em torno de 25 a 30 gramas de fibra. O que significa isso? Então, assim, que na sua alimentação tenha vegetais, principalmente os crus, né? Alimentos com casca, as frutas com casca, né? Bagaço também, bagaço da laranja, de laranja, ameixa, o mamão é fantástico, né? Legumes e, de uma certa maneira, até os grãos. Então, tudo que for integral, que contém grão, é uma fibra, né? Então, existem basicamente as fibras solúveis e as fibras insolúveis. As duas são de igual importância. Os farelos de aveia, farelos de trigo, né? Pão linhaça. Hoje, com 12 grãos, 7 grãos. Perfeito, pão também, né? integral, tudo isso é fibra. E o que a fibra faz? Na verdade, ela ajuda na formação daquele bolo fecal, né? Ela puxa a água do seu intestino para formar o bolo e para você ter o reflexo da evacuação. Então, fibra é fundamental. Você falou aí do bagaço, da laranja, né? Da fibra que tem nas frutas, a casca. E caroço faz mal? Também faz bem, não, também faz bem. O caroço pode ingerir, não tem problema nenhum. Da uva, não da deixa maçã. Sim, do mamão e é fibra, muito importante, com diz, certeza. né? Caroço do mamão? É super, é bem laxativo. O caroço do mamão é bem laxativo. Tem até que tomar com cuidado, porque é bem laxativo. Né? Pode bater no liquidificador? Pode. Cascas, de uma maneira geral, são ótimas, são fibras insolúveis e que ajudam a aumentar mais esse bolo. Aquele miolinho do abacaxi, nada de tirar, tem que comer, não é? Com certeza. Tudo isso é fibra. E fibra ajuda a funcionar o intestino E beber água também é fundamental, né? Com certeza. No mínimo 2 litros de água. Porque, gente, se você come a fibra e não hidrata essa fibra, piora o seu intestino. Então, não adianta comer fibra se você não hidratar. Você vai ter um bolo fecal mais endurecido, mais enrijecido, mais difícil de você conseguir evacuar. Você até falou outro dia que não adianta ficar comendo aveia sem beber água. Tem que ter líquido, você precisa. Mesmo porque existem alguns tipos de fibras que formam como se fossem gomas. Então, a aveia, no caso, né? Ou aquelas derivadas da pectina, também elas formam como se fosse uma goma, um gelzinho. Se você deixar a aveia parada com líquido, você vai perceber. Então, aquele gelzinho, aquela fibra, ela ajuda muito no funcionamento do seu intestino. Então, fibra precisa ser hidratada. Se você não hidratar, vai piorar o seu intestino. Nós teve uma matéria aqui sobre tapioca, né? E que diz que tapioca ajuda a emagrecer, se você, né, substituir o pão por uma tapioca, por exemplo, né? Ela também tem esse efeito? A tapioca, ela tem bastante fibra, ela também forma essa espécie de gel e ela dá saciedade. Então, a fibra, além dela auxiliar no funcionamento do intestino, ela melhora a saciedade, então ela é fundamental no tratamento da obesidade e ela também tem 2 funções fundamentais, que é diminuir a absorção das gorduras, baixando o colesterol, e diminuir a absorção dos carboidratos, melhorando o controle do diabetes. Então, fibra, se você tiver que escolher um alimento, aposte na fibra que você está indo muito bem, com certeza. Doutora Daniela, o que são os alimentos funcionais e como eles podem ajudar a combater a prisão de ventre? Os alimentos funcionais estão em moda agora, né? A gente sempre ouve falar alguma coisa sobre alimento funcional. Então, na verdade, um alimento funcional é aquele que exerce uma função além da que a gente já conhece, que é de nutrição. Então, um alimento... Para que a gente sabe que serve um alimento? Então, ele repõe carboidrato, vitaminas, sais minerais, proteínas, né? Calorias, então, energia. É um funcional. Com certeza. Agora, funcional... Os alimentos mais bem conhecidos são os pré e probióticos, e a fibra entra nessa classe também. Tá, e o que são, então, os pré-bióticos e os probióticos? Eu vou começar pelos probióticos. Os probióticos são bem conhecidos nos iogurtes e nos leites fermentados, né, que hoje a indústria alimentícia tem investido bastante. Então, esses probióticos são enriquecidos de bactérias, principalmente as bifidobactérias e as lactobacilos. Essas bactérias, elas são bactérias do bem. Você sabia, Leão, que a gente tem no nosso intestino
mais bactérias do que você tem de células no seu corpo inteiro. Então, assim, o nosso intestino tem uma superpopulação de bactérias. E essas bactérias, elas são fundamentais não só para o funcionamento do seu intestino, mas para a prevenção de câncer, para a melhora da imunidade, né? Para a prevenção de doença cardiovascular, porque diminui a absorção do colesterol, do carboidrato, aumenta a síntese de vitaminas e sais minerais. Então, essas bactérias do bem, quando você ingere, ela acaba competindo com as bactérias do mal que pode estar no seu intestino. Entendi. Então, os probióticos são esses alimentos enriquecidos dessas bactérias. Tá. E os pré-bióticos? Os pré-bióticos são os alimentos de que essas bactérias vão se alimentar. Então, principalmente as fibras. Então, as fibras insolúveis, o que elas fazem? Insolúveis não digeríveis. Elas não são digeridas e quem digere elas são essas bactérias. Essas bactérias acabam se fortalecendo, sobrevivendo e se proliferando. Aí elas formam como se fosse um exército que protege o seu intestino contra a invasão de bactérias que são patogênicas. Então, você juntar alimentos pré-bióticos e probióticos, você não vai estar ajudando só o funcionamento do seu intestino, mas evitando doenças infecciosas e diminuindo principalmente a absorção de substâncias que são carcinogênicas, que estão relacionadas com o desenvolvimento do câncer de cólon, que é tão comum hoje em dia. Então, é fundamental você fazer o uso desses ou iogurtes ou leites fermentados e também das fibras, mais uma vez. E tem uma quantidade diária indicada? Então, porque é um problema, às vezes a gente compra esses leites fermentados lá em casa, a turma já quer tomar todos, né? Aquela caixa inteira, num dia só. Gente, faz mal também isso? Com certeza. Tudo é questão de bom senso. Se você desequilibrar, você vai ter diarreia. Então, o primeiro sinal de que você está exagerando ou nas fibras ou nos probióticos, você começa a ter aceleração do seu trânsito intestinal. Então, aquele intestino que estava preso, você passa a ter diarreia. Então, toma muito cuidado. Então, assim, um iogurte por dia, um leite fermentado por dia? Se você tomar um iogurte daqueles ricos em probióticos, lactobacillus ou bifidobactérias por dia, está de ótimo tamanho, não precisa mais do que isso. E quando você tem o intestino mais pro solto, normalmente? Você sabe que o tratamento... Caso, que quando a cabeça é solta, o intestino vai junto. Falam que o intestino é nosso segundo cérebro, sabia? Então, assim, o intestino solto, às vezes, está significando um quê? Um desequilíbrio nessas bactérias também. Você está precisando repor as bactérias do bem. Então, muitas vezes, as pessoas ficam assustadas quando a gente prescreve esses iogurtes enriquecidos de probióticos para quem tem intestino que funciona muito. Então, na verdade, o correto é isso. Às vezes você está precisando de uma bactéria do bem para se reequilibrar, porque deve estar prevalecendo bactéria que aumente o seu trânsito intestinal. Perfeito. Entendeu? Então, o tratamento é exatamente o mesmo. Agora, o que tem que ser evitado à mesa? De preferência, os alimentos refinados. Então, alimentos refinados, alimentos prontos. Lá vem aquela notícia que ninguém quer ouvir. Lá vem, vamos lá. O que a gente não pode comer? Açúcar, massa, até proteína e gordura em excesso, doces, açúcar. Tudo isso não vai... Se você está pensando em saúde intestinal, não vai ajudar em nada, porque não vai auxiliar no funcionamento do seu intestino. Pãozinho não é bom para o intestino. Se for integral, perfeito. Um pão integral, um macarrãozinho integral, arroz integral, tudo está ótimo. E às vezes a pessoa pensa assim, estou com prisão de ventre, vou comer bastante doce para ver se dá, né, se solta. Não, ao contrário, então. Não, de jeito nenhum. Se for refinado, não. Agora, se for doce, por exemplo, um doce de fruta, né? Um doce de mamão, algum doce de casca de laranja, que fica uma delícia, ótimo. Funciona bem o seu intestino. Até vontade de comer agora, doces prontos, refinados, enriquecidos de açúcar, que não tem nem, só tem valor calórico e não nutritivo, não vai ter benefício. Uma pergunta que alguns médicos condenam completamente, o adoçante. O adoçante também desequilibra o intestino? Não desequilibra, mas existe um adoçante que em excesso pode dar diarreia, né? Então, alguns adoçantes que são osmóticos, eles podem em excesso causar diarreia. Então, é um adoçante que ele chupa a água do seu intestino, né? Em excesso, ele pode dar diarreia, mas isso é muito raro. Adoçante de jeito nenhum. Eu continuo defendendo o uso de adoçantes, claro, de uma maneira correta, sem os exageros,
E o adoçante não tem nenhum relação com prisão de ventre, de jeito nenhum. E Adoçante, laxante não. ajuda no tratamento? Laxante, muito cuidado. Então, assim, uma das principais causas que a gente tem de intestino preso é o abuso de laxante. Então, os laxantes, o que eles fazem? A grande maioria, eles são irritantes da mucosa intestinal. Então, aquela mucosa irritada secreta mais líquido, hidrata as suas fezes, você evacua mais. Ou eles estimulam os plexos mioentéricos, são plexos nervosos que fazem a contração do seu intestino. A longo prazo, você usar de vez em quando tudo bem, mas a longo prazo vai ter a destruição desses plexos. Então, o teu intestino vai ficando cada vez mais parado e dependente daquilo. Então, no começo vai fazer efeito, depois você precisa de uma dose maior e maior, até que chega uma hora que aquilo não funciona mais. Então, doutora, é grande problema de saúde pública o abuso de laxantes. É diferente de laxativos à base de fibras, né? Completamente procinéticos. Agora, esse tipo de laxante que a gente químico, vê... Né? Às vezes a pessoa usa aqueles chás de sene, cáscara sagrada, são chás ditas naturais e que são laxantes, irritantes da mucosa, que aumentam a chance, inclusive, de ter obstipação crônica. Que às vezes estão até nos emagrecedores. Né? Com certeza. Não, muita tem gente muito isso, né? usa A pessoa usa um chá, é natural, é bom. Não é nada disso. De jeito nenhum, de jeito nenhum. O chá de o chá de cáscara sagrada e muitos outros chás que a gente acaba usando, vê pessoas que usam em fórmulas para emagrecer, infelizmente estão se desidratando, não estão emagrecendo porque não estão perdendo gordura, estão piorando, às vezes, a função cardíaca e renal, porque eles acabam perdendo minerais, eletrólitos pelas fezes e estão destruindo com as terminações nervosas do intestino. Então, isso é muito perigoso. Doutora, e movimentar o corpo, quer dizer, fazer exercício físico, isso pode ajudar o intestino também? Fundamental. Então, eu sempre falo, quer funcionar o teu intestino, você tem que ter fibra, essa fibra tem que estar hidratada, então tem fibra com líquido e fazer esse intestino funcionar. Se mexer, como? Através da atividade física. Então, quando você faz atividade física, você aumenta a contratura da musculatura abdominal também. Então, aumentando a pressão do seu intestino para a coluna. Então, aumenta também o movimento do seu intestino. Você está parada, você está sedentária, o teu intestino está parado junto com você. Então, é fundamental a prática de atividade física. Doutora Daniela, muito obrigada pela sua presença. Uma aula, né? Não é? Pelas suas informações. É um assunto interessante e comum, né? Sempre um prazer receber você aqui. Você viu, né, gente? É sempre bom a gente procurar um profissional da área que a nossa vida fica mais fácil. Às vezes, dicas simples, né? Pequenas mudanças que a gente faz no dia a dia e já melhoram muito a nossa qualidade de vida.